Pô, e você consegue... Existe essa parada do demônio de você mexer e tirar um Eu mal, passei um alguns mal? anos como exorcista. Sério? Tirando Ah, um mas você falou encosto, que não sei lá. acredita que não existe inferno, pô. Inferno não existe. Mas demônio existe? Inferno é uma coisa. Inferno é um local cheio de fogo que queima a pessoa. Não existe. Sim. Agora, pensa comigo. Energia existe? Existe. Sim. Então pensa, se existe, vamos pensar, se existe espírito, espírito é energia. Isso. Energia existe. Energia ruim, no caso. Perfeito. Uma energia ruim, vulgo demônio. Uma energia boa, vulgo anjo. Não é, mas é só pra gente ter uma ideia. Aham. Então, antigamente, eu não faço mais, eu não faço porque não tenho mais saúde para isso, estou em outros momentos, mas antigamente eu passei alguns anos fazendo exorcismo. E o que era isso? Era uma mãe, pessoas de algum lugar, comunidade. Olha, minha filha está estranha, já fui em tudo quanto é lugar, o padre não resolveu, ninguém resolveu, o médico não resolveu, o remédio não resolveu, o psiquiatra não resolveu. Me falaram que você consegue fazer algumas coisas, você pode viver lá? Posso. Chegava lá, a garota estava grunhindo sozinha, estava escrevendo na parede, estava arranhando o negócio. Nunca vi flutuar, tá, gente? Não, mas isso aí já é assombrado. Flutuar não, andar pela parede não, sabe? Essas Aham. coisas os filmes de Hollywood também exageram um pouco. Mas ela fazendo movimentos estranhos, algumas coisas assim. E aí a gente fazia um trabalho, que a gente trabalha com símbolos, arquétipos, línguas, como aramaico, latim, algumas coisas assim, que a gente fala e nesse momento a gente busca ver a reação daquela menina, daquela pessoa. Normalmente, quando tem alguma coisa muito forte, energeticamente falando, Te responde. às vezes nem responde, Rodrigo, mas age de uma maneira muito absurda. Então a pessoa piora, ela começa a se debater, ela começa a se machucar. Aí a gente tem que segurar a pessoa, Caraca. porque ela pode se machucar e isso pode dar um problema, imagina, né? Ela com a unha grande se machucando, ela pode se ferir. Aí tem que segurar a pessoa pela questão física dela. Pra Por manter, isso que você entendeu? fala que não tem saúde pra isso? Ou te desgastava de Me outra desgastava forma? demais e foram muitos anos. Baixava a sua energia, assim? Muito. Aí depois a gente tem que fazer alguns trabalhos para subir energia. Só que eu fiz por muitos anos e agora o propósito, a missão é outra coisa. Então não é que eu não faça. Ano passado eu fiz uma. Mas eu Mas fazia então várias. esse negócio existe até hoje, assim. Tem gente que precisa disso, né? Precisa, existe. Você acha que tem muita gente que tá internada aí e o Que problema é esse? Se você quer minha opinião sobre isso, Ah, eu acredito que 70% das pessoas do manicômio não são culpadas e não são loucas. É só 70%? que ficam vendo coisas, etc. Cara, É minha opinião. um aluno seu que faz, né, aprende os passos, ele consegue fazer um exorcismo desse? Não, aí tem que Esse se é mais- especializar Aham. em exorcismo. Tem que entender de latim, de aramaico, as línguas mais antigas que eram usadas para ver se a pessoa reagia ou não àquilo. É uma história bem longa, né? Porque não é filme de Hollywood, mas ao mesmo tempo é uma situação muito pesada, é muito ruim. O clima é horroroso, a sensação é podre, às vezes o cheiro, o ambiente, você volta para casa estranho, tudo é esquisito. Né? Porque é uma energia muito ruim. eu tava pensando nisso agora, tipo assim, a hora que você tira essa parada, velho. Como que você chega em casa depois? Tipo, se você... Né, às vezes é até perigoso você levar isso com você. Destruído, nunca, na verdade, nunca volta para casa com isso. Você deve fazer algumas limpezas que a gente faz, né, com a gente mesmo, para evitar ao máximo não acontecer. E o ideal nesses casos é ainda passar 2, 3 dias fora de casa. Dormindo no hotel, em algum lugar, até ter certeza que você está bem. Ele chega são a te atacar protocolos. Que fisicamente, louco isso aí, velho. porque a energia você consegue controlar, mas e a parte física? Então, aí você vai ter que controlar a energia para controlar a parte física, para controlar tudo. E às vezes essas pessoas, elas têm muita força. Muita força. Uma força sobre-humana. Tem catalepsia, fica letárgico, fica de tudo quanto é maneira. Então, normalmente tem que estar muito preparado para isso. Geralmente eles chamam a igreja pra fazer o exorcismo. Normalmente, né? O padre exorcista, O né? padre vai, avalia,
Mas os padres dessas congregações atuais, eles não... Tem um padre exorcista mesmo, né? Aí os padres normais vão e tentam. Aí eles vão lá e falam em nome de Jesus, etc. Sempre usam isso. Aham. Quando não sai assim, que basicamente nunca sai, dessa maneira, aí eles têm que mandar uma carta para a arquidiocese para pedir um padre exorcista, alguém com capacitação. O Vaticano aprova e tal. Se for uma coisa muito desse nível, o Vaticano aprova. Em Roma, por exemplo, Roma tem casos de exorcismos absurdos. Eu participei já de um. Eu fui como convidado para assistir. Sério? É um espírito, uma energia mais forte que o convencional É de uma lá, energia assim. muito surreal e ninguém consegue explicar. Ela consegue mexer as coisas que estão em torno dela, vamos pensar Então, numa o que mesa. eu tive de experiência foi um rapaz que estava na Itália. Eu não fui o exorcista, eu fui chamado para participar. Basicamente é como se fosse o ajudante, traduzindo. Eu sei que a situação estava muito absurda entre o padre, o ajudante do padre, e eu que estava ali apenas como qual é a palavra? O observador. Ah, tá. É um observador visitante. E aí o menino chegou e fez um movimento tão rápido, que deu um berro tão grande, e um movimento tão rápido com a mão, que ele fez esse movimento, a porta que estava ali, ela fez assim, fechou. Mas não tinha vento, não tinha nada. Então, naquele momento, a tensão ela é grande. Claro que não foi para nada tão grandioso assim, ficou naquilo ali. Só que a gente viu que existia uma força muito grande acontecendo ali. Não era um vento que ele fez aquilo, bateu certinho com o vento. Não foi nada disso. Mas foi resolvido. A situação lá foi resolvida, foi controlada.